Olá, tudo bem? Eu sou Rogério Martins e este é mais um vídeo da série Líderes que Inspiram. E dessa vez eu vou falar sobre um personagem que para mim tem tudo a ver com inspiração, com exemplo de vida, o Comandante Rolim. Conhece? Já ouviu falar? Lembra-se dele? Então, vem comigo. Bem, o Comandante Rolim se tornou uma figura extremamente popular por uma série de características, entre elas não ser uma pessoa muito comum, né? Na maneira de agir, na maneira de realizar as coisas, na própria trajetória de vida, ele sempre foi uma pessoa extremamente diferente. Então, talvez aí já esteja uma das primeiras grandes lições que a gente tem para aprender com essa figura extremamente interessante e curiosa. O comandante Rolim, ele começou como piloto de aviões, durante um bom tempo da sua vida pilotou, enfim, até que num determinado momento, a empresa que ele trabalhava, a antiga, na época era a TAM, né, Táxi Aéreo Marília, ele era funcionário, depois acabou entrando para o corpo diretivo, se tornou presidente da empresa, saiu, teve alguns problemas, enfim, voltou e comprou a empresa. Então, a partir dali, do momento em que ele começou a administrar a empresa, o que hoje TAM, né, conhecida como a TAM, ela teve uma mudança muito grande, principalmente no final da década de 80, década de 90, e ele revolucionou a empresa e a aviação no Brasil, principalmente por um jeito muito diferente de ser, né? Aquela coisa do toque pessoal, do presidente que não está num gabinete vendo números, planilhas, etc. Mas o cara que estava no dia a dia, o cara que estava vivendo o dia a dia. Então essa também se torna aí uma das outras grandes lições para qualquer profissional, para qualquer pessoa que ocupa um cargo de gestão, um cargo de liderança. Não basta estar lá cercado de informações, de dados, etc., se não estiver junto com as pessoas, com os funcionários, com os clientes, com quem você vivencia o seu dia a dia. Então tá aí uma grande experiência, uma grande lição do comandante Rolim. Mas não é só isso. Tem diversas histórias curiosas, entre elas, uma das histórias que eu acho mais marcantes e que vale a pena também contar para aprender um pouquinho desse jeito comandante Rolim de ser, foi quando ele tinha um voo inaugural para Miami, era o primeiro voo que a empresa ia fazer internacional com essa rota, e ele fez um diferente, ele convidou 100 funcionários da empresa, de diversos departamentos, de diversas áreas, e colocou nesse avião para fazer a primeira viagem inaugural. Porém, não deu quase nada certo. Houve um monte de problema, desde o embarque, problemas de embarque, nome que não estava, erros nas poltronas, pessoas em poltronas trocadas, problema com a comida durante o voo, serviço de bordo com alguns problemas, enfim, foi um horror, a coisa deu assim quase tudo errado. E aí, ao final do voo, chegando lá, as pessoas extremamente incomodadas, né, falando, nossa, puxa, como é que pode e tal, ele revelou que aquilo tudo tinha sido previamente definido, previamente pensado, para que os funcionários sentissem na pele como que era um mau atendimento, um problema que poderia acontecer com um cliente, e a partir dali os funcionários perceberam a importância de tratar bem todas as pessoas. Então veja que história interessante, que sacada bacana. Quer dizer, em vez de teoria, em vez de ficar elaborando um monte de ideias, não, ele colocou as pessoas para viverem a situação. Talvez seja uma ideia para você pensar com os seus colaboradores. Como é que é colocar os seus colaboradores sentindo na pele como que é atender um cliente, como que é estar no papel de cliente, como que é o problema que a empresa vivencia, uma dinâmica, trabalhar isso. Fica uma grande lição para se pensar. Outra curiosidade, né, da história do comandante Rolim, que também vale a pena colocar, certa vez, num dos voos, ele estava lá, olhou as balinhas que eram servidas e tal, falou, nossa, que balinha horrível, coisa horrorosa. E pediu para a comissária, falou, olha, vai lá e troca, vai lá e compra outra, né? Sem muita frescura, sem muita coisa. E aí perguntaram, puxa, mas como que pode? Pô, eu sou o dono da empresa, né? Se eu não tiver essa autonomia para pedir para trocar alguma coisa aqui na hora, quem vai pedir? E pensando que, ele falou, poxa, se eu fosse pedir isso para o meu financeiro, fazer uma análise,
analisar os diversos fornecedores, etc. e tal, isso ia levar uma infinidade de tempo para acontecer. E essa bala é ruim mesmo, troca agora. Então vejam, uma coisa interessante para a gente também pensar no papel do gestor. Tem certas decisões que a gente tem que tomar na hora. Não dá para esperar. Tem certas decisões que às vezes podem agradar ou desagradar, mas precisam ser tomadas. E é o gestor, é o líder, é aquele que de verdade se coloca no papel de liderança. Então, não se coloque ausente das principais decisões que precisam ser tomadas. Às vezes o resultado pode não ser o melhor, às vezes pode não agradar a todo mundo, porém, é papel da liderança tomar esse tipo de decisão. E por fim, acredito que a mais famosa característica que o comandante Rolim implantou no sistema Natan, né, e ficou aí gerações. Claro que com o falecimento dele, muito das ideias, muito dos princípios acabam se perdendo no dia a dia. Mas a essência, uma das coisas mais importantes, o legado talvez mais importante que ele tenha deixado, é a questão de lidar muito bem com as pessoas. A ideia, a famosa história de estender o tapete vermelho para quando alguns aviões chegaram, não dava para fazer com todos, receber os passageiros na porta do avião, estar lá, o líder máximo da organização, a humildade, a simpatia, o tratamento individualizado, diferenciado. Então, você que é gestor, você tem olhado para a sua equipe, você tem conversado olho a olho, cara a cara, com as pessoas com quem você trabalha? Você tem dado atenção para as pessoas do seu dia a dia? Ou você só está olhando, focado para os problemas ou para as coisas como serem resolvidas? Olha que coisa importante, hein? Que sacada importante, que lição para você levar. Converse com os seus colaboradores, com os seus funcionários. Troca uma ideia, bate um papo. Seja na hora do almoço, seja em algum momento que dê para você dar uma estreitada ali no relacionamento. Não precisa estender tapete vermelho. Só o fato de você olhar, conversar, trocar uma ideia, às vezes de trabalho, às vezes até assuntos fora do ambiente profissional, vai fazer com que a tua equipe esteja extremamente engajada, extremamente motivada para te acompanhar, porque na hora que você precisar tomar uma decisão mais difícil, eles vão estar junto com você. Então, essas são algumas das lições que o comandante Rolim nos deixa, coisas que a gente pode refletir no nosso dia a dia e principalmente colocar em prática. Gostou? Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Que outro personagem para você serve de inspiração de liderança? Que pessoas para você marcaram a sua trajetória profissional? Deixa aí o seu recado, me acompanhe aqui no YouTube, convida seus amigos para participar também, tá bom? Meu grande abraço!